Lá vai eu derrubar mesmo. Bom, meus irmãos, vamos dar início à nossa reunião doutrinária da noite de hoje, recebendo nossa querida amiga Aster, que vai estar falando um pouco sobre a alma. Está lá no capítulo 2, no livro 2 do Livro dos Espíritos. Lembrando que hoje é o último dia, salvo engano, do estudo do Livro dos Espíritos do mês. Semana que vem a gente vai ter o Espiritismo com Café. É aquele momento super prazeroso de conversar um pouquinho sobre o tema central do mês, às quintas-feiras. E ao domingo, no próximo domingo, vamos estar recebendo nossa irmã Marilena Rodrigues, que vai estar falando um pouquinho sobre os processos de desencarne. Tá? Então, também vai ser um momento muito rico. Vamos lá. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados aflitos. Provas voluntárias e verdadeiro cilício. Um anjo da guarda, Paris, 1863, item 26. Perguntai se é permitido abrandar as vossas provas. Essa pergunta lembra estas outras. É permitido ao que se afoga procurar salvar-se? E a quem espetou-se no espinheiro retirá-lo? Ao que está doente chamar um médico? As provas têm por fim exercitar a inteligência, assim como a paciência e a resignação. Um homem pode nascer numa posição penosa e difícil, precisamente para obrigá-lo a procurar os meios de vencer as dificuldades. Mérito consiste em suportar suas murmurações, as consequências dos males que não se podem evitar, em perseverar na luta, em não se desesperar quando não sai bem e nunca em deixar as coisas correrem, que seria antes preguiça que virtude. Essa questão nos conduz naturalmente a outra. Desde que Jesus disse bem-aventurados aflitos, há méritos em procurar as aflições, agravando as provas por meio de sofrimento voluntário? A isso responderei muito claramente. Sim, e um grande mérito, quando sofrimentos e privações têm por fim o bem do próximo, porque se trata da caridade pelo sacrifício, não quando eles têm por fim o bem próprio, porque se trata de egoísmo pelo fanatismo. Vamos orar. Envolvidos na suave paz da Mãe Maria Santíssima, elevemos o nosso pensamento ao alto, mentalizando a imagem de Jesus, que se faz presente na noite de hoje, através dos seus mensageiros de luz, que nos assistem, nos orientam, que nos fazem caminhar em direção ao Divino Mestre de amor e de caridade. Que possamos, na noite de hoje, adquirir os conhecimentos necessários para progredir no plano moral e espiritual.
que busquemos também a energia e a coragem para enfrentar os desafios que afligem a nossa reencarnação, tendo a certeza que o Divino Mestre caminha conosco em todos os momentos de nossa vida. Sendo assim, com a permissão de Jesus Cristo, de Maria, de Francisco de Assis e da diretoria espiritual desta casa, iniciamos as atividades doutrinárias da noite de hoje. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como em toda parte. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Senhor, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos àqueles que nos ofendem. Não nos deixes cair em novas tentações, mas livra-nos de todo mal, que assim seja. Vamos com a palavra nossa irmã Esther. Boa noite, amigos. Com muita alegria que volto a essa casa, uma casa que é tão acolhedora e tem trabalhadores tão devotados ao trabalho de Jesus. E assim a gente convida o Rabino Mestre para estar conosco nessa noite, para que ele possa me intuir e que das minhas palavras saiam o fruto de configurações do pensamento novos para cada um de nós. Lembrando que o assunto de hoje é a alma, né? E muito oportuno porque nós nunca estamos sós, né? Nos disse o apóstolo Paulo que nós estamos sempre rodeados por uma nuvem de testemunhas. Então, nesse momento não temos apenas nós aqui. Aqui tem uma comunidade de espíritos que são trabalhados por esta casa. Para a gente começar a falar sobre a alma, é indispensável que a gente converse um pouco sobre o que é materialismo e o que é espiritualismo, para que a gente possa compreender profundamente o sentido da palavra alma, do conceito alma. O que é o materialismo? Materialista é a pessoa que acredita que, além da matéria, nada transcende. Então, para o conceito materialista, tudo que existe é o que pode ser perceptível e sensorial, sentido, tocado, visto. Coisas que extrapolam a matéria, transcendem a matéria, que precisaria de outro tipo de crença para acreditar. Algumas pessoas não acreditam nessa possibilidade e quem não acredita chama-se materialista. Mas algumas pessoas creem que existe algo além da matéria, algo além do que pode ser visto, tocado e percebido com os nossos sensoriais físicos. Somos nós. Nós somos espiritualistas. Ser espiritualista não é ser espírita. Não é. Ser espiritualista é acreditar que, além da matéria, algo transcende, ainda que eu não compreenda completamente. Então, para quem acredita nos espíritos, na alma e na espiritualidade, é porque a gente crê que, além da matéria sensorial, tem coisas que a gente ainda não percebe, mesmo que claramente. Pois, Kardec e o espiritismo científico sempre houve este trânsito entre o mundo material e o mundo espiritual. Mas em algum momento, a comunidade espiritual começou a se organizar em torno da França. Foi quando surgiu o espiritismo. E Kardec, como cientista, ele não era espírita porque não existia espiritismo organizado,
mas existia um movimento que investigava as manifestações dos espíritos que estavam acontecendo ali na França. Então, o que Kardec, como cientista, fez? Ele foi investigar. Está acontecendo aqui uma manifestação que vai além da matéria. Tem algo que eu não estou compreendendo claramente, eu quero investigar. O que é isso? E ao passo que ele foi mergulhar cientificamente do que é que estava acontecendo ali além da matéria, descobriu-se tudo o que a gente conhece e foi documentado em todos os livros que a gente tem do Pentateuco, do Espiritismo, sobre as revelações do plano espiritual. Isso tudo através de um método científico. Então, tudo o que a gente sabe sobre o plano espiritual foi feito de forma documentada, foi feito de forma científica, com métodos. E Kardec levou muitos anos para que ele conseguisse criar um arcabouço teórico sobre este plano. Então, essa interação sempre existiu, desde que os primeiros homens chegaram na Terra. A nossa comunidade ancestral indígena, a gente aqui sempre cultuou as entidades indígenas. Os nossos irmãos que vieram da África, quando vieram, também trouxeram o culto às suas religiosidades espirituais. Então, antes de Kardec, muito antes de Kardec, o mundo já vivia em conjunto com o mundo espiritual. A gente sempre viveu desta forma. Além disso, mesmo que ainda essa interação não tivesse sido documentada, que a gente já sabe, foi Jesus que nos disse que a interação existe. Foi Jesus quem provou a imortalidade, mais do que falar, mais do que fazer rituais de presença de uma espiritualidade, Jesus voltou no terceiro dia. Ele apareceu para dizer: o mundo espiritual existe. O espírito existe, a alma existe e eu estou aqui para provar. Foi Jesus que provou que a espiritualidade e o plano espiritual é uma realidade. Então, nada mais claro do que a revelação dele. Quando ele volta no terceiro dia e diz: tudo aquilo que eu ensinei para vocês sobre o amor, ele precisa ser praticado porque a vida continua. A prova da imortalidade foi essa, e o que Jesus fez foi ratificar tudo o que ele já tinha dito. Por que faria sentido a gente perdoar alguém se não houvesse a imortalidade? Se não houvesse a imortalidade, se não houvesse a alma, o espírito e a transcendência da matéria, se fosse a vida acabar aqui, na hora da nossa morte, e não existisse mais nada além disso, por que perdoar? O que eu ganharia em perdoar alguém? Por que eu vou me esforçar em ser melhor? Eu vou criar esforços íntimos que vão requerer de mim grandes esforços, né? Por quê? Evoluir para quê? Perdoar para quê? Se eu posso amanhã cometer um assassinato e nem ser punida, talvez. Mas quando a gente tem a compreensão de que a vida continua, de que o espírito transcende a matéria, de que a alma existe, aí a gente entra em outro contexto de compreensão. Então, quer dizer que nós não somos só o nosso corpo de carne. E a gente entra na conclusão de que este plano, o mundo corporal, não é o original, não é o primeiro, não é. O plano indestrutível é o plano espiritual. Isso aqui é um momento em que a gente mergulha na carne e volta. A vida é lá, não é aqui. Aqui é a passagem rápida e temporária, para algumas pessoas mais rápido ainda, porque tem pessoas que desencarnam às vezes muito rápido, de forma muito breve.
Mas qual foi o plano de Deus para isso? Por que a gente reencarna? Por que existe isso aqui? Por que existe essa vida material? Deus criou os filhos dele, que são espírito. Espíritos são os filhos de Deus. Ok. Para que estes filhos de Deus tivessem a oportunidade de também evoluir e fazer como que Jesus disse assim, vocês serão a minha imagem e semelhança do próprio Deus, né? Para que a gente crescesse e evoluísse, ele nos dá experiência. Então, a reencarnação é a oportunidade que a gente tem de experienciar a própria vida. E qual é o sentido de nascer? Aprender a amar. E depois reaprender a amar. E da próxima vez que a gente voltar, o objetivo vai ser reaprender a amar. Porque ninguém tem outra função que não seja reaprender a amar. Nós estamos aqui por isso. Nós só viemos aqui por isso. Ainda que a gente se envolva em outros objetivos na vida, a jornada é única. A jornada é única. E tudo se resume em evoluir. Todas as experiências se resumem em avançar um pouco mais e progredir a cada reencarnação. Olha o que Deus fez com a gente. O que você faria com um filho que fosse viajar? Quem tem filho e você tem um filho que vai viajar. Aí a gente pensa, eu vou fazer uma mala. Dentro dessa mala, eu vou colocar tudo que essa pessoa, meu filho, pode usar na viagem. Eu vou colocar recursos, ferramentas, nada que no momento ele esqueça, vai estar lá na mala, está lá guardado. E aí enche a mala de instrumentos e recursos para que essa pessoa, o filho, possa usar lá na viagem, porque o pai não vai estar lá perto, né? E aí Deus pensa assim, bom, além disso, o que eu posso fazer? Eu vou fazer o seguinte, quando meu filho chegar lá, naquele lugar da viagem, eu vou colocar um guia. Eu vou colocar um guia local, que vai ficar assim, esperando ele chegar, avisando no aeroporto, e vai ficar do lado dele, da hora que ele chegar até a hora que ele sair. Um guia, uma pessoa experiente, que conhece o local, muito já familiarizado com aquela experiência que a criança vai fazer ali naquela viagem. Isso é a reencarnação. Deus fez isso conosco. Ele nos manda para a viagem, que é isso aqui. Ele nos enche de mala com ferramentas, que é a centelha divina que está depositado em nós, que tem todas as características divinas, qualidades e recursos de inteligência divinos que podem resolver os problemas da nossa vida, mas que a gente muitas vezes não vai lá olhar o que tem na mala, porque dá trabalho, pôr em prática, aí a gente prefere fechar o olho e fingir que não está vendo, mas tem recurso, está aqui dentro. E ainda nos deu um guia. A gente nasce, sai da barriga da mãe, o primeiro espírito que a gente tem contato não é o pai e a mãe, é o anjo de guarda. É o nosso anjo da guarda, o nosso protetor, que está conosco do primeiro dia que a gente respira até o último dia que a gente respira. Nós temos contato mais com o nosso anjo de guarda do que com o pai e com a mãe. É 24 horas todos os dias. E Deus fez isso por nós. Colocou um guia local eterno ali, enquanto a gente estiver vivo aqui neste plano, o seu anjo da guarda está aqui do seu lado, te orientando, te conduzindo nas melhores escolhas possíveis. Agora nós, muitas vezes, fechamos o olho, fechamos o ouvido, mas recursos nós temos para enfrentar esse desafio. E se a gente for pensar, o que há no mundo? 3 coisas, elementos gerais do universo. Existem 3 coisas, nos diz o livro dos Espíritos. Tudo que há ou é Deus, ou é espírito, ou é matéria. Não existe nada fora destes 3 elementos universais. Ou é Deus, ou é espírito, ou é matéria, os elementos gerais. Portanto, a pergunta é, o que é a alma? No livro dos Espíritos,
Os amigos espirituais nos falam que a alma é o espírito quando ele está encarnado. Chama-se alma. Mas, em várias outras partes da codificação, eles também nos colocam que esta diferenciação técnica não é muito necessária, porque a gente poderia chamar alma de espírito e daria no mesmo. O fato do espírito estar encarnado ou desencarnado, para eles não faz muita diferença. Mas como aqui a gente criou várias palavras, então ele está dizendo que alma é o espírito quando está encarnado e espírito é o espírito quando está desencarnado. Então, conceitualmente, alma é isso. Mas a alma, já que ela é um espírito encarnado, não é só espírito. Porque neste momento eu estou aqui encarnado e eu tenho um corpo. Então eu não sou só espírito. O que é que eu tenho aqui? Matéria. Matéria constitui o meu corpo. Fluido cósmico universal. Porque se não é espírito nem Deus, é fluido cósmico universal. Nós estamos mergulhados no fluido cósmico universal como os peixes estão dentro do oceano. Imagina os peixes dentro do oceano. Tem algum peixe fora do oceano? Não tem, não existe. Do mesmo modo que os peixes estão mergulhados no oceano, nós estamos mergulhados no fluido cósmico universal. Tudo é fluido cósmico universal. Qualquer canto do universo, se não é Deus e não é espírito, é fluido cósmico universal. Toda a matéria densa, todos os planetas, essa mesa, isso aqui, o cabelo, o corpo, tudo. A eletricidade é fluido cósmico universal. A luz é fluido cósmico universal. O ar é fluido cósmico universal. O som é fluido cósmico universal. Qualquer coisa que não for Deus ou espírito é matéria. É matéria. Então, hoje, nós aqui encarnados, nós somos uma parte matéria e uma parte espírito. Nós somos uma composição de coisas. Nos disse Paulo, olha como, mesmo sem ter a mediunidade ferramentalizada, né? Porque eles não tinham a mediunidade documentada. Documentada não, documentada estava, né? Tanto que eles escreveram muito. Mas não se dizia que isso era mediunidade. Mas olha o que Paulo diz. Em Deus nos movemos e existimos. O que é isso? Ele está dizendo, nós estamos mergulhados no fluido cósmico universal. Paulo disse isso há muito tempo atrás. Em Deus mergulhamos e existimos. Bom, quer tentar? Portanto, se nós sabemos que nós somos algo além de espírito, porque eu também tenho matéria em mim, o que é que eu sou? Quantas partes eu tenho? Como eu me componho? Nós temos 3 partes. Na verdade, 3 é o mínimo, né? Temos mais de 3, são vários corpos sutis. Mas a gente pode colocar 3 como básicas. Nós temos o... Deixa eu falar. Quê? Acho... Quê? Ele tá aqui mais. Pronto. Nós temos espírito, na verdade nós somos espírito, né? A gente não tem um espírito, a gente tem bolsa, a gente tem sapato, a gente tem coisas. Nós somos espírito, eu sou espírito, eu não tenho um espírito que eu tiro e boto em um lugar, não tenho um espírito, eu sou o espírito. Além disso, eu tenho um corpo, mas tem algo que prende e segura como um laço o meu espírito aqui no meu corpo. O nome disso é perispírito. Perispírito é o envoltório que mantém amarrado e preso o nosso espírito ao nosso corpo. O nome disso é perispírito. Sabemos que espírito não é matéria. Sabemos. Eu sou espírito. Parte de mim não é matéria. Mas o perispírito é o quê? Matéria.
Perispírito é matéria. Matéria muito sutil. Muito sutil. Algumas pessoas veem o que a gente chama de espírito, né? Mas a gente pode dizer que o que ela está vendo é espírito? Não. O que a pessoa está vendo? O perispírito. O perispírito é o formato, é o molde, é o modelo que organizou aquela pessoa. Então, esta aparência que nós temos agora do corpo material é a mesma do perispírito que me compõe. Então, se eu desencarnar agora, a aparência que eu vou ter desencarnada, e o meu perispírito vai mostrar, é essa aqui. É essa desse jeito aqui. A não ser que pelas minhas habilidades eu escolha ter outra, de outra reencarnação, porque eu posso ter essa habilidade, de repente, né? E aí eu vou ter um perispírito que eu já tive. Posso escolher? Posso. Mas requer habilidades. Então, quando a gente desencarna, como é que a gente reaparece do jeito que foi a sua última reencarnação? E o que você vê, se alguém estiver vendo espírito aqui, você está vendo o espírito? Não. Você está vendo o perispírito da pessoa. E isso é matéria. Entretanto, revestido por dentro e tem o quê? O espírito. O espírito. Essa condição é muito curiosa, porque existe corpo sem alma? Existe corpo sem espírito? Existe. Corpo quando a pessoa morre, né? Quando a pessoa morre, tem o corpo que não tem mais a alma. Óbvio que sim. Mas existe corpo com vida sem espírito? Não. Não existe. Porque a vida está apenas no espírito. E existe espírito sem corpo? Sim. São os desencarnados. Todos os desencarnados. Existe esse corpo, espírito sem corpo, mas não existe corpo sem espírito. O espírito ele pode encarnar em 2 corpos? Não. Não pode. Ele só pode encarnar em um corpo. O espírito ele é indivisível. Ele é indivisível. Aí você fala, mas quando a pessoa está ali falando, se comunicando com outro espírito, está incorporado, está dentro do meu corpo? Não, não é assim. Existe uma aproximação do perispírito, do meu perispírito, com o perispírito do espírito que está dando a comunicação, e a comunicação é feita de perispírito para perispírito. É isso que se comunica. E aí, o médium fala, ou se comunica, fala o que o espírito aqui está pensando, transfere o pensamento para a mente da pessoa que está encarnada. Mas um espírito não entra no corpo de quem está falando. Não é assim. Não é desse jeito. Um corpo não tem 2 espíritos ocupando um corpo. Não existe isso. O que existe é uma aproximação, como eu me aproximo das pessoas. E esta aproximação, por meio de um canal mediúnico, possibilita a comunicação. Essa é uma pergunta interessante. O corpo está, a alma, o espírito está dentro de mim, aqui dentro. É verdade. O espírito está aqui dentro do corpo. Mas é dentro como um passarinho na gaiola? Tecnicamente, é dentro mesmo. Está aqui dentro do meu corpo. Mas tem uma peculiaridade. Imagine que ao invés de um passarinho na gaiola, você tenha uma lâmpada na gaiola. É curioso, porque a lâmpada está dentro da gaiola? Sim. Mas a luz, a extensão, a capacidade que esta lâmpada chega aos espaços é limitado à gaiola? Não. Então, é isso que nós somos. O espírito, ele está dentro do nosso corpo. Tá sim.
mas não se limita a esta área. Ele se expande como uma lâmpada, como uma luz que vai muito além. Então, quando a gente diz, seu espírito está aqui dentro de você, no seu corpinho, tá. Mas você alcança onde? Até onde o seu pensamento conseguir chegar. Não é à toa que a gente se comunica com outros espíritos a distâncias. Então, o espírito, apesar de estar dentro do corpo, ele não se limita ao corpo físico. Ele se expande como uma lâmpada. A luz se expande, né? Então a gente irradia. E a alma numa criança? Até os 7 anos, né? O corpinho está desenvolvendo. O coração dele não está ainda do tamanho de um coração de um adulto. O cérebro não é do tamanho de um adulto. Nenhum dos ossos também é. Todos os órgãos dele estão se desenvolvendo. Eu posso dizer que o corpo não é completamente desenvolvido. Não. Mas e o espírito? O espírito está se desenvolvendo também para tornar-se um espírito completo, adulto? Não. O espírito já nasceu pronto. Desde o primeiro dia que nasceu, já nasceu pronto. Quem se desenvolve é o corpo físico material. O espírito, quando nós nascemos, ele já está maduro, ele já está completo. Ele não se desenvolve, ele desenvolve habilidades, inteligências, moralidades, compreensões da vida. Isso a gente vai desenvolver sempre. Mas a essência de um espírito não se desenvolve quando nasce, como um corpo precisa se desenvolver. Então, na criança, como no adulto, como no recém-nascido, o espírito é inteiro. Ele existe com toda a sua potencialidade. Agora, até os 7 anos, é fato que a ligação da criança com o plano espiritual é muito maior. Então, o que acontece é, ela está um pouco lá e um pouco cá. Ela percebe muito mais o plano espiritual do que um adulto. Muito mais. Tanto que, nos centros espíritas, a gente costuma ter muito cuidado com o que podem chamar de mediunidade em uma criança de 4 anos, 3 anos. Não necessariamente é mediunidade, não. É natural. Chega as crianças lá na evangelização. Ô, tia, meu filho tem 3 anos, estava conversando com o espírito. Ele é médium? Não sabemos. Nós não sabemos se ele é médium. Hoje, até os 7, 8 anos, é natural. Só vamos saber se essa criança vai se tornar médium ou não quando se tornar adolescente, adulto, é que a gente vai perceber qual é a condição, se isso continuou ou não. Mas até lá, essa comunicação é muito natural. Então não é nem mediunidade. A gente nem pode dizer que o nome disso é mediunidade ainda, né? Para você ver como a gente tem uma ligação muito profunda, né, com o plano espiritual, que é lá a nossa casa, é lá, não é aqui. E a criança sabe disso. Só que quando a gente chega ali nos 20, 30 anos, acabou, esqueceu o plano espiritual, a gente já está mergulhado na matéria, a gente já acha que aqui é a nossa casa mesmo, e as questões urgentes nos constrangem ao trabalho, à necessidade do labor, do dinheiro, e a gente fica preso à ideia de que, de repente, não tem outra vida além dessa, né? Mas tem. E alma em outro planeta, será que existe? Uma vez perguntaram, existe extraterrestre? A primeira coisa que eu pensei foi assim, olha, a primeira coisa é a gente reformular essa palavra, né? Extraterrestre é uma coisa, não é uma palavra que a gente espírita precisa usar, né? Porque extraterrestre é fora da Terra, claro que tem. Tudo existe fora da Terra, né? A gente não se imagina único no universo. O que tem nos outros planetas? Lembra? Deus, espírito e matéria, e fluido cósmico universal. Em outro planeta, se não é matéria e Deus é um só, o que tem lá? Espírito. Todos os planetas têm espírito. Todos. Os filhos de Deus estão em
todo o universo, não é só no planeta Terra, em todo canto, graças a Deus. Alguns muito mais evoluídos do que nós, outros até menos evoluídos do que nós. Mas todos vamos passar pela mesma cadeia evolutiva. Um dia já fomos primitivos e um dia seremos celestiais. A gente está nesse caminho, né? Então, em todos os planetas tem filhos de Deus, espírito. Cada um com um perispírito diferente, cada um com um corpo que lhe é próprio, que eu não sei porque eu nunca vi, né? Mas também acho que é desnecessário a gente entrar nesse tipo de minúcia. O que a gente precisa saber, o universo está povoado de espírito e matéria, porque Deus é um só. Todos os espíritos são inteligentes? Sim. Deus dotou os seus filhos todos de inteligência. E duas coisas além disso: capacidade de amar e imortalidade. Todos os espíritos que existem no universo são dotados de inteligência, capacidade de amar e imortalidade. O que quer dizer? Eu sou eterna? Não. Eterno é só Deus. O que é eterno? É o que nunca nasceu, sempre existiu e sempre existirá. Não tem começo, não tem fim. Isso é eterno. Só Deus é eterno. Espírito é imortal. Nasci aqui. E daqui em diante eu não vou morrer mais. Então, nós não somos eternos. Nós somos imortais. Deus é eterno. E todos temos inteligência, capacidade de amar e imortalidade. Mas essa inteligência é igual para todos? Não. Não é. Porque fazemos escolhas diferentes. Não é a mesma inteligência porque temporariamente nós mesmos nos limitamos nos aprendizados que Deus nos oferece. Deus não está comprometido com o seu conforto. Deus não está comprometido com o seu conforto. Deus está comprometido com o seu progresso. Deus está comprometido com o nosso progresso. Não é com o nosso conforto. Nós é que queremos o conforto. Aí na hora que chega a dor, o que a gente faz? Às vezes, recua. Sem saber que é uma oportunidade de evoluir. É a oportunidade que ele está dando de dizer: vamos, filho, vamos trabalhar isso. Vamos vasculhar aquela mala de ferramentas que eu te dei. Pega aqui alguma coisa que faça com que você resolva esse problema na sua vida. Olha quantas habilidades eu te dei. Inteligência, criatividade, dons. Aí a gente não vai mexer ali na mala para ver o que é que tem de capacidade dele, que o pai me deu. Eu não vou lá mexer, porque eu não quero enfrentar o problema. Eu estou com preguiça de evoluir. Vai exigir muito esforço de mim. Então eu postergo. Quantas reencarnações? Às vezes várias. Então, a inteligência, a moralidade, a amorosidade é diferente em cada um de nós. Porque nós fazemos escolhas diferentes. Quem tem coragem de fazer escolhas corajosas e de avançar diante das dificuldades, evolui mais rápido, adquire mais habilidades e torna-se mais independente. O que acontece com quem tem posses? Quem tem posses torna-se independente. Mas no plano espiritual tem dinheiro? Não. Então eu não estou falando de posses que é dinheiro. Eu estou falando de posses espirituais. O que são posses espirituais? Moralidade, amorosidade e inteligência. Estes são os recursos da gente. A fortuna do espírito não é dinheiro. A fortuna do espírito é progresso intelectual, moral e sentimental e emocional.
Então, quando nós viemos aqui, mergulhar na matéria, experienciar a vida, e não aproveitamos as experiências de dor para mobilizar em nós novos aprendizados, a gente está perdendo tempo de ganhar fortuna espiritual. Coisas que ninguém vai tirar de mim. Até se eu for morar em outro planeta, eu vou levar a minha fortuna. Eu vou levar a minha inteligência, a minha moralidade e a minha capacidade de amar aumentada. Isso é o que ninguém tira de mim e é o meu recurso. Para sempre, está comigo. Mas o corpo, o dinheiro, o salário, a casa, nada é meu. Tudo vai ficar aqui. Isso não é fortuna. Fortuna é o que ninguém pode tirar de você. E os espíritos sabem disso. Quem fica com dúvida somos nós aqui, né? Que temos, às vezes, dúvida. Voltou. Vamos ver se a gente consegue chegar em algum outro canto, senão a gente... Então, a gente vai chegando na conclusão de que essa interligação entre o plano espiritual e o plano material, ela é a própria vida. Porque se os filhos de Deus estão uma parte encarnada, uma parte desencarnados, por que ele ia separar? Por que ele ia separar? Até essa própria fala, o plano material, e quando é lá no plano, não tem esses dois planos, está tudo aqui. É tudo aqui. Estamos juntos. É um plano só. É um plano só. Não tem um lugar onde a gente pode dizer para o espírito, olha, aqui você não vai entrar não, porque aqui só entra encarnado. Não existe isso. Nós aqui, de fato, não podemos avançar para algumas esferas, né, espirituais. Hoje, acho que sim. Né? Hoje eu estava revendo em uma parte do livro Nosso Lar. E aí tem uma parte que André Luiz, achei muito curioso, porque você lê várias vezes e não tem percepções que toda vez que você vai ler, você recupera uma coisa diferente. E aí ele fala assim, eu, desencarnado, né? André Luiz, enquanto espírito. Ele diz, eu estava em nosso lar, desencarnado. Dormi e fui para uma esfera superior ver minha mãe, que não estava lá, ela era mais evoluída do que ele, ela nem no nosso lar ela estava na esfera mais evoluída. Mas aí hoje, estudando a alma, eu fiquei pensando, oxe, mas assim, peraí, ele não era já desencarnado? Ele não era já um perispírito? Como pode esse perispírito daqui ficar aqui e sair outro e ir para lá e visitar a mãe em outra esfera, se ele disse que ele estava dormindo e ficou dormindo? É como nós, o corpo que fica dormindo e sai? Ou seja, isso não está, essa resposta dessa minúcia não está nem aqui no livro dos Espíritos agora para a gente. Os desdobramentos do conhecimento são inúmeros. São inúmeros. E se você me perguntar, e o que foi que aconteceu? Eu não sei. Porque nós precisamos ainda de um pouco mais de tempo para a gente ter condição de compreender tudo. Quando os irmãos perguntaram, quando Kardec perguntou aos irmãos, o que é Deus? Que é Deus? Eles responderam, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Sabemos que Deus não é espírito, né? Não é. Mas ele diz, inclusive, ele continua falando depois em outras questões, não dá para explicar. Não dá para explicar para vocês agora o que é Deus, porque vocês não têm condição de entender. Vocês não têm nem palavras que eu conseguisse traduzir o que é Deus. Neste momento, na condição que nós estamos aqui, o máximo de compreensão que a gente pode ter sobre Deus é inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, amorosidade infinita. Mas ele é muito mais do que isso. E quanto mais a gente for evoluindo na nossa capacidade de inteligência,
a gente vai tendo informações. Então, a pessoa que está se dedicando hoje ao estudo do Espiritismo jamais pode dizer, eu sei tudo. Porque a informação não está nem disponível. A informação não está nem disponível em sua totalidade. Ninguém sabe tudo. Nesta seara do Espiritismo, somos estudantes por muito tempo. Por longos anos, nós seremos estudantes. Hoje eu vi uma pergunta que fizeram a Haroldo Dutra Dias. E perguntaram a ele se a linha do tempo, se era possível a gente voltar no tempo, né? Haroldo, a gente pode voltar no tempo? Como aquela máquina que a gente entra e volta no tempo? E eu me surpreendi com a resposta dele. Ele disse, olha, eu acredito que, do jeito que os filmes mostram, não. Mas, se a gente for estudar a teoria da relatividade que Einstein criou, vamos perceber que tem conhecimentos que nós não estamos ainda adaptados. Ou seja, existem muitas coisas que nós não absorvemos de informação. Muita coisa. A teoria do tempo relativizado, tempo e espaço diferente, que Einstein criou. Imagina, Einstein não era um espírito evoluído. Não era. Ele era um espírito imperfeito. Igual a vários que vieram aqui, com a inteligência lá em cima, a experiência lá em cima, mas ele não é um espírito perfeito. Ele não era. Imagine um espírito evoluído, o grau de inteligência e conhecimento que tem. Se espíritos como nós, que foi Einstein, consegue ter este avanço intelectual tão grande, imagine os que estão acima dele, que já têm isso e muito mais. Então, existe uma infinitude de possibilidades para nós aprendermos. E a gente pede que Jesus nos acompanhe sempre nessa jornada de evolução e que nunca nos falte coragem para evoluirmos e que a gente nunca acredite que a nossa vida é pequena. Não existe nada pequeno criado por Deus. Nada. Pior, o filho dele. Nunca se ache pequeno diante de nada. Porque tudo que Deus cria é grande. Assim como nós somos. Gratidão. Nós que agradecemos a Einstein das palavras. Ela trouxe no final uma reflexão muito interessante do tempo. O tempo é algo cartesiano que foi criado para que a gente conseguisse compreender uma parte dos mecanismos físicos que ocorrem. Mas na física mais moderna, na física quântica, você retira o tempo. E aí começa a dar um nó na cabeça, você começa a retirar o tempo. Como assim o tempo não existe? Então, se a gente for parar para pensar, uma vez em uma discussão no meio espírita sobre isso, um grande, estudioso espírita questionou assim: se o tempo existe, Deus cria os espíritos, não é isso? O livro dos Espíritos diz que até hoje Deus continua criando. Sim. Se o tempo existe, você concorda comigo que o espírito que foi criado antes do outro, ele tem mais tempo? Por que Deus não criou? Onde é que está a justiça de Deus? Por que Deus não criou aquele espírito que foi criado depois, antes? Para que ele tivesse tempo. Então, o tempo ele precisa ser nulo para que a justiça de Deus exista. Ou seja, Deus está criando todos ao mesmo tempo. É uma viagem, né? Assim, a nossa cabeça começa a fugir um pouco da lógica, porque a nossa lógica é cartesiana. Para que a gente conseguisse entender algo, precisou do cartesianismo, aquela linha quadrada, 2 mais 2 sempre tem que ser 4, nunca pode ser 5, 6, 7. Então, nessa lógica cartesiana, a gente entende que o tempo ele é necessário. A física clássica utiliza o tempo. Mas hoje, na física quântica, a gente tenta anular, não. Os físicos quânticos, eles anulam a ação do tempo nas ações.
Isso é fantástico, né? E aos poucos a gente vai começando a se aproximar desse conhecimento mais avançado, mais minucioso, da lógica universal de Deus. Porque hoje a gente ainda está muito distante da compreensão do que é Deus de fato. Deus é muito mais do que a gente consegue definir. Então, mais uma vez, agradecer a Asta, agradecer a presença, a participação de todos, encarnados e desencarnados, que estão aqui presentes. Sem mais, vamos fazer o nosso encerramento. Deixa eu pegar aqui a luz. Eu desliguei. Vamos ver se consigo ligar. Mestre de infinita misericórdia, só nos resta agradecer pelos momentos de esclarecimentos, de elucidações sobre o que nós somos, sobre de onde viemos e para onde iremos após o desenlace. Que possamos cada vez mais nos reconhecer como seres imortais, inteligências da sua criação, que está constantemente aprendendo a amar, a respeitar, a perdoar, a pacificar. E como inteligência, que possamos fazer sempre o que é correto, segundo a moral que Jesus nos ensinou. E quando tivermos dúvidas, utilizemos os mensageiros que nos assistem, os nossos mentores, os nossos guias, para os esclarecimentos necessários junto à nossa evolução. Nesse momento, lembramos daqueles irmãos que estão nas ruas, com fome, com frio, os que se encontram nos hospitais, nos abrigos, aqueles lares em aflição e desarmonia, as crianças, aquelas que estão órfãs, e muitas vezes órfãs de pais vivos. Que a sua misericórdia, que a sua luz aqueça todos os corações que se encontram em desequilíbrio neste momento. E que a tua paz invada este planeta de provas e expiações, aquietando os corações dos homens, reencontrando o equilíbrio necessário para o bem viver. Com a tua permissão, amado Mestre, com a permissão de Maria Santíssima, de Francisco de Assis e da diretoria espiritual desta casa, finalizamos as atividades doutrinárias da noite de hoje, rogando ao Pai que, ao retornar aos nossos lares, por onde passarmos, sejamos luz, levemos fluidos de felicidade, de saúde, fluidos de amor, paz e fraternidade. Vamos com Deus, porque Deus está conosco. Assim seja. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Estou sempre à disposição. É a próxima vez que a gente tirar isso.
Cheguei também.